Bem-vindos ao segundo episódio do nosso programa Negócios do Futuro. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial, um grande incentivador de eu estar hoje conseguindo fazer esse projeto acontecer, o meu amigo, colega, jornalista Júnior Sana. Prazer ter você aqui, Júnior. Prazer é meu, Aline. Estou muito feliz em poder colaborar com esse projeto seu, muito feliz em te ver agindo e, claro, feliz em poder colaborar aí com quem poder captar um pouquinho do que eu vou falar aí hoje. Então, gente, quando eu falei aí que o Júnior é um grande incentivador meu, é porque no meu período aí de adaptação para esse novo mercado e mudança de modelo de negócio, eu fui conversar com o Júnior sobre um outro assunto e aí ele falou, tá mais que na hora de você repensar esse modelo de negócio, que é um modelo, né, gente, que era de agência de publicidade, um modelo que já está com seus dias contados. E fui me inserindo, me organizando para fazer a transição e planejei, fiz cursos, inclusive com a Paola Tucunduva, junto com o Júnior, para poder conseguir fazer esse planejamento. Fui fazer a formação de coach, até por influência desse trabalho que a gente fez juntos, que foi o Transformação Insana, e para conseguir colocar em ordem a minha vida, os meus projetos profissionais, e me encontrar no meu propósito, na minha essência, que é nada mais do que contribuir com o meu conhecimento, a minha experiência, para que os negócios de vários empreendedores, principalmente os pequenos, possam alavancar. E o Júnior também trabalha com esse propósito, num nicho diferente do meu, mas a gente trabalha muito, de uma forma muito similar, né? O Júnior trabalha como copywriter, vai explicar aí o que é esse trabalho, né, Júnior? Sim. E o bacana, gente, é vocês prestarem atenção que o marketing digital é muito amplo, é muito grande e que tem que estudar, entender como que a gente vai trabalhar com ele. Nesse momento de crise que a gente está vivendo devido ao coronavírus, muita gente está se vendo obrigada a encarar o digital e se vendo perdido. E ninguém melhor que o Júnior para contar para vocês um pouquinho como que a gente tem que fazer nesse momento. Show de bola. Vamos lá. Eu acho que você resumiu bem aí, né, Aline? Assim, para quem não me conhece, né, eu trabalhei como jornalista, fui um dos fundadores ali, eu comecei a dar os primeiros passos do site de Fato, né, de Fato Online na época, eu liderei muito tempo, depois eu tive uma empresa na área de comunicação visual durante 13 anos, aprendi muita coisa nos dois, tá? Sou muito grato ali pelo que eu vivi nos dois ambientes, e hoje eu trabalho como uma consultoria, eu tenho o meu CNPJ, que só eu cadastrado no CNPJ, e hoje eu dou consultoria numa empresa de proteção veicular, mas antes de eu chegar nessa empresa, eu já vinha aprofundando na parte do marketing digital, tentava aplicar algumas coisas do digital na minha empresa na época, né? E é engraçado que quando você comenta com alguém, até hoje acontece isso, as pessoas às vezes olham para você e falam assim, cara, que mundo que é esse que você está vivendo? Não faz sentido, as pessoas não compram assim. Compram. É porque tem gente que fala comigo que rede social não dá retorno, e aí eu sempre falo, eu falei assim, peraí, você está fazendo do jeito errado. A rede social tem muita gente que vive disso. E aí logo que eu estava ali aprofundando na época de conhecimento digital, eu me vi, eu falei assim, ó, eu encontrei o meu lugar. E aí eu acabei saindo da minha empresa para seguir esse projeto de forma, vou falar sozinha, não, a carreira solo. E aí eu parei numa fase, da fase que é mais disruptiva na gente, de realmente você agir. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que foi meu aluno há 1 ano e meio atrás. E aí ele falou assim, cara, tudo que você falou comigo lá atrás, até hoje eu não fiz. Agora vai por mal. Ele acabou de me falar isso.
Então, se não foi por bem, lá atrás, quando não era necessário, agora ele vai ter que fazer. E muita gente, às vezes, eu acho que a internet traz um aspecto de ganhar dinheiro de qualquer lugar do mundo. Isso existe. Mas até a pessoa conseguir chegar até esse lugar, até essa independência, ela tem que fazer o dever de casa. E o que é dever de casa? É entregar conteúdo, entregar o seu conhecimento na sua área, do que você sabe, de forma gratuita na internet. Aí eu esbarro em duas questões. Tem gente que fala assim, mas eu trabalho com produto físico, eu tenho supermercado, eu tenho sacolão. Peraí, há alguma coisa no seu nicho que você pode acrescentar para uma pessoa do seu lado. E aí eu tenho um exemplo muito clássico, né, que eu quando eu estava iniciando nisso, eu ajudei uma pessoa que vendia queijo. Então ela vendeu 30 queijos pela internet. E aí qual que foi a dinâmica que ela usou? Ela vendeu 30 queijos com um link para a pessoa pagar pelo link, sem ter que comprar esses 30 queijos. Então, eu lembro que o queijo custava R$ 128, era um queijo brie, queijo todo bonito, todo bacaninha, gostoso pra caramba. E ela vendeu 30 queijos assim, pela internet, usando e-mail e o WhatsApp. E um link no PagSeguro. E só no momento que ela vendeu esses 30 queijos, ela não precisou comprar o queijo para vender. Só depois que ela vendeu que ela comprou. Então, a ação dela foi uma ação segura. E o que ela fez? Ela entendeu a grande sacada que é a internet. Porque antes de vender, você tem que fazer o seu trabalho antes de conectar com a pessoa. Na época, só para descrever essa estratégia, a gente enviava e-mails para os clientes dele, entregando receitas, entregando livro de receitas, contando a história de como que a pessoa se tornou cozinheiro. Então, ali ele contava a história dele. Olha a parte de conexão que as pessoas gostam de ver pela internet. Gostam de ver, aqui eu estou trabalhando do meu quarto, de uma maneira muito tranquila. Por quê? Porque eu quero mostrar que é possível fazer isso daqui do quarto. Só que as pessoas acham que vender pela internet é só colocar oferta, oferta, oferta. Eu sei que a gente precisa vender, só que você tem que enxergar de forma estratégica. E o que a gente fazia para uma simples campanha para vender queijo, a gente contava a história do cozinheiro. E nessa história, eu encaixava ali uma receita que fazia parte dessa história pessoal dele. E ali eu começava a entender quem que estava se conectando, respondendo os e-mails, quem que estava tendo acesso ao livro de receita que a gente mandava. Então, numa campanha para eu vender queijos, ao longo de 2 semanas, eu mandei 4 e-mails, 4 ou 5 e-mails, não sei. Quando eu fui fazer a venda, as pessoas já estavam conectadas e praticamente já tinham comprado ele lá atrás. E aí, o grande segredo da internet é esse, que você não existe nada que é mirabolante que você tem que fazer. Você tem que fazer o seu dever de casa antes. Tem até um conceito que de um autor que é o Papa da Persuasão, ele chama Robert Cialdini. Ele é autor de vários livros de persuasão. Ele fala que tudo que você faz antes de pedir para comprar é decisivo para o poder de escolha dessa pessoa lá na frente. Ou seja, o que você... Eu sempre comparo, né, Aline? Acho que você já deve ter visto algumas vezes, eu comparo a venda na internet muito com casamento, né? Ninguém casa num primeiro encontro, ninguém chega numa boate e fala assim, quer casar comigo? Não, existe um processo anterior, a pessoa vai se relacionando. E o que as pessoas têm que buscar numa época dessa de home office é justamente entender e falar assim, como que eu vou ficar na mente do meu cliente nesse momento? Eu vou entregar para ele o quê? Eu vou entregar uma forma do meu produto chegar até ele de maneira gratuita. Para você ter uma ideia assim, das últimas lives que eu fiz essa semana, eu nunca tive tanto pedido para a pessoa de ajuda, Júnior, me ajuda nisso aqui, porque eu vi a sua live, eu vi o que você falou no Instagram, eu vi o que você falou na live pelo Zoom. Então, as pessoas têm que acostumar que a internet, os outros,
estão buscando conhecimento, elas estão buscando dicas, elas estão buscando informação, elas estão buscando entretenimento, elas estão buscando mostrar, elas querem ver como que você trabalha. Se você pegar meu Instagram aí, nessa semana eu postei uma foto eu sentado no meu quarto. Eu quero mostrar para as pessoas como que eu estou trabalhando. Então, todo esse compromisso e essa relação que você constrói antes é decisivo para você vender lá na frente. Só que as pessoas querem, às vezes, postar uma oferta hoje, às vezes querem vender esse celular. Aí vai lá e postam lá o preço do celular, a câmera que ele tem e quer vender. Ah, eu não tive resultado. Não, peraí. O que você falou que a pessoa pode usar com esse celular? Qual tipo de público? Entender essa conexão começa lá atrás, para você entender os desejos do seu público, a forma que ele vai entender o que você está falando. Ou seja, o que vai determinar nesse momento é a sua presença de forma útil na internet. Vou repetir, de forma útil. Não somente vender por vender, ofertar por ofertar. Quando você se posiciona de maneira útil e relevante para a pessoa do outro lado, muita coisa acontece naturalmente, sem você esperar milagres da internet. E é interessante, Júnior, conversar com as pessoas, porque tem muita gente desesperada e fala assim, mas o que eu vou fazer? Né? Eu tenho clientes, né, que são empreendedores e muitas são lojistas, varejo de moda, beleza, são os mercados que nesse momento estão tendo maior prejuízo, né? E eu tenho conversado muito com elas para manter esse relacionamento com o cliente. Mas como que eu vou mandar? Eu vou ficar ligando. Meu cliente estava acostumado a vir aqui na loja, tomar um café comigo. Então, vamos fazer o seguinte. Que dia que o seu cliente ia lá para comer bolo de cenoura? Tal dia. Então, vamos mandar a receita do bolo de cenoura? Sim. Aí o pessoal tá mandando as fotos do bolo que fez com os filhos. Como é que está sendo a sua rotina com seus filhos em casa? Conta para os seus clientes como que está sendo. Mas será que eles não estão achando que eu estou invadindo? Eu falei, olha, quem gosta de você, quem está acostumado com você, a gente está numa cidade pequena que tem essa facilidade também, né? Das pessoas se conhecerem fisicamente e podem continuar se conectando virtualmente. Então, assim, estão trocando ideia. Ontem ela postou receita de pipoca com leite ninho, que fez para as crianças. E ela vende moda feminina. Sim, Então, porque as mantendo pessoas esse estão... engajamento. a gente tem um problema que, às vezes, a gente se concentra muito no produto em si. Mas as pessoas, elas buscam outras coisas. Exato. Eu só dar um exemplo aqui. A Cissa, minha esposa, ela trabalha numa escola infantil e quando suspenderam as aulas, eu falei na mesma hora que, na época, falei assim, a partir de amanhã, você vai avisar as professoras que elas vão ter que gravar atividades em casa para as mães se conectarem com essa atividade, para manter os filhos ativos. Então, as professoras começaram a mandar essas atividades muito caseiras e muito simples de serem feitas com as mães que estão à toa com os filhos. Vou falar à toa, não. Né? À toa, não. Que dói, toa, né? Que estão em casa a com os filhos. Rotina é diferente. Nossa senhora, as mães vão ficar bravas. Com a rotina à toa é fora. Desculpa. Que elas estão em casa com os filhos estão à toa, vamos lá. Os filhos estão à toa. Então, você pode... Aí eles começaram a mandar atividades e, do outro lado, ela começou a mandar mensagem no WhatsApp para os pais interagirem na rede social. A rede social deles nunca tiveram tanto retorno igual está tendo agora. E aí a relação fica próxima. O que eu recomendo é que você invista em situações, em assuntos que estão ligados ao seu público, não somente ao produto. Quando você está falando aí sugestão de bolo, é fantástico, a pessoa está em casa. Fala com a pessoa para organizar o guarda-roupa, por exemplo, dê dicas para ela de como que ela pode organizar o guarda-roupa, como que ela pode investir em looks para trabalhar dentro de casa. As pessoas estão carentes de informação. E não há lugar melhor do que isso, do que a rede social. Só que as pessoas, às vezes, enxergam a rede social somente como um canal de oferta. Ali tem que ser visto como um jardim. Ali você vai cuidar do seu jardim o tempo inteiro.
E aí as pessoas vão vir de forma natural. Percebe quando que a gente compra, quando a gente compra um curso ou a gente compra alguma coisa, é porque você já está confiando na pessoa. Ela falou algo que tem ligação com você. E principalmente roupa. Quando você transparecer a essência do seu comércio de uma maneira natural na internet, as pessoas vão comprar você e naturalmente vão vir compras com essa conexão, antes dessa conexão. O que não dá é para ficar parado e assustado com esse momento. É lógico que é um momento desagradável para todo mundo, é ruim, as vendas caem, mas se a gente não reagir, vai ser pior. Entendeu? Então, essa presença é fundamental. Isso é interessante porque eu lido muito com empreendedoras, né? Sim. O meu trabalho é muito com mulheres. E eu tenho de tudo, né? Tem dona de salão de beleza, consultora de imagem, né? De maquiagem, tem roupa, esteticista, fisioterapeuta e a maioria com filhos em casa também. Sim. Então, e muito do perfil das clientes delas também são mães. Então, sim, eu tenho que falar, a gente troca a experiência do que vocês estão vivendo em casa, porque aí você cria uma conexão muito maior. De repente, aquela cliente só te via ali como uma prestadora de serviço, uma vendedora, e agora ela vai te ver como um ser humano, assim como exatamente, ela, com as mesmas dores, as mesmas dificuldades. Exatamente. Para esse momento juntas. Só que as pessoas, às vezes, chegam para mim e falam assim, peraí, mas se eu fizer um vídeo desse, que horas que eu vou ganhar dinheiro? Começa a fazer o primeiro. Começa a fazer o segundo. Como é que as portas vão se abrir e daqui a pouquinho você está fazendo conferências ou lives aqui com as pessoas, entregando o seu conteúdo. Aí você pensa assim, o que pode abrir para mim lá na frente? Pode abrir um curso online. Ontem eu fui procurado por uma pessoa que faz chocolate. Ela falou assim, Júnior, eu não estou conseguindo vender de forma... Só estou vendendo delivery, mas muito pouco. Pois é, mas você já pensou em dar um curso online do que eu te falei lá atrás, há 6 meses? Aí eu falei assim, isso está na minha cabeça até hoje, mas eu não consigo entregar a minha receita de forma online. Começa a entregar. Depois da sua entrega, você vai ver o retorno das pessoas e você vai entender como que você vai desenvolver o seu produto em cima dos desejos dessas pessoas. E antes de finalizar, é muito engraçado isso, Aline. Assim, uma vez eu conversei com uma pessoa que trabalha no marketing de uma profissional que vende pompoarismo, que é a Kátia Damasceno. Ela é muito famosa nacionalmente. E aí eu perguntei para ele, quando ele começou, na época eu estava bem inseguro com essa questão de conteúdo, eu perguntei para ele, Leandro, como que você fez para saber que tipo de conteúdo que as pessoas queriam? Ele falou assim comigo, Júnior, eu só fiz o primeiro. Depois do segundo, do terceiro, as pessoas começaram a me trazer as questões que elas queriam ver. Aí eu fui adaptar os meus próximos de acordo com o que elas pediam. Então, não fica preocupando muito num cenário perfeito, não. Às vezes você vai planejar aqui 10 coisas. Não, planeja só o primeiro. Tá? Eu estou até lendo um livro aqui que fala justamente isso, que não existe planejamento perfeito quando você tem o contato ali no campo de batalha. Porque ali pode mudar tudo. Você planejou 10, só que depois do segundo conteúdo, depois da segunda informação, você vai ver que vai ter que mudar tudo lá na frente. Então, faça só o primeiro. Beleza, depois concentra no segundo. Eu não monetizei ainda, mas lá depois do segundo, do terceiro, vão vir retornos que vai possibilitar você monetizar toda a sua entrega. Eu acho interessante isso, porque um dos meus trabalhos também é essa consultoria de planejamento, né? E eu ensino para os clientes isso, que a gente tem que ter foco, ação, resultado, sim, e melhoria. Só que não necessariamente foco todo primeiro, ação todo depois. Não. Tenha foco. Meu foco agora é me tornar conhecido pelo meu trabalho. Ok, qual a ação que eu vou fazer em cima disso? Vou fazer 3 vídeos falando do meu trabalho. Sim. Fez o primeiro vídeo, postou, mensura. Olha, eu postei no Stories e teve 200 visualizações. No segundo dia, posta de novo. Olha, hoje já teve 180.
Por quê? Aí vai avaliar o horário, avaliar por quê, quem que estava, quem foram as pessoas. E aí você começa. Então, eu tenho que fazer uma melhoria no horário, melhoria no tempo, no tema, na minha postura. E com isso você vai. Foco, ação, resultado, melhoria Sim. contínua. Quando você pega essa fórmula, você começa a ter mais paciência para aguardar o resultado e ele começa a vir de uma forma mais concreta e mais condizente com o seu objetivo, com o seu foco. Exatamente. E tem muita gente que tem medo de errar. E, não entra com medo de errar, não, porque você vai errar. Eu erro todo dia. Tem ação que eu faço que não dá certo, mas eu vou lá e corrijo. Na próxima dá. Então, é um jogo de tentativa e erro toda hora. Não adianta achar que vai encontrar o cenário perfeito. Mas o que você tem que fazer é ter essa presença. Entender como que o ser humano age em determinados canais e como que você pode falar o que ele está querendo, mas de uma maneira gradativa. E aí sim você conseguir monetizar lá na frente. Eu vejo muitos empresários que eram ativos em rede social em situações normais, né, sem a pandemia, e com a pandemia sumiram. Aí o cliente esquece mesmo. Pelo contrário, agora que é a hora que ele está, sem entender que o seu cliente está em casa, no sofá, possivelmente mexendo no celular, e ele tem que te ver. Eu invisto muito nisso, em ser útil e relevante, que partindo desse pressuposto, muita coisa acontece lá na frente. E uma coisa interessante, Júnior, é isso que você falou, eu vou fazer agora, vou relacionar, meu negócio não está aberto, quando que eu vou vender? Gente, é melhor fazer agora e não vender em espécie. Exatamente. E criar essa imagem que na hora que voltar ele vai lembrar de quem? Ele vai lembrar de quem relacionou com ele nesse período. E existem várias outras estratégias para serem trabalhadas. Eu estou defendendo bastante o relacionamento também. E eu queria, Júnior, uma coisa que você entende muito. Lá no início, quando você contou o caso, você falou de mandar e-mail. Mas eu sei que você gosta muito do WhatsApp. Sim, gosto. Então, eu tenho falado muito com eles, inclusive dei um curso sobre venda pelo WhatsApp, né? Usar o WhatsApp Business. Então, eu queria que você falasse para o pessoal como usar a ferramenta que está na mão de todo mundo e de graça nesse Vamos momento. lá. Quando eu fiz essa estratégia do queijo, eu mandava e-mail, mas a minha oferta era por WhatsApp. Por quê? Porque ali, como eu tinha disparos, eu conseguia ver quem abria e clicava, como era para Cuiabá, eu pegava ali quem que era o DDD 65 que estava na minha base, eu tinha uma base de saber, Aline, DDD tal, clicou no meu e-mail. Então, tudo ali. Então, quando eu pegava a lista ali de Cuiabá, filtrava e fazia oferta por WhatsApp. Só que a oferta por WhatsApp, por que ela tem que seguir uns padrões? Eu gosto muito de seguir um passo a passo de você saber ter a atenção da pessoa. A pessoa ela tem que estar disposta a responder para você antes de tudo. É como se eu mandasse, eu quero vender alguma coisa para a Aline, eu falasse assim com a Aline, olha Aline, aqui é o Júnior, tudo bem? Eu estou conversando aqui com as pessoas, você teria 10 minutinhos dando só um exemplo, tá? Para ver o que eu quero te mostrar, tal, e criar ali uma oportunidade para a pessoa num contexto geral. Isso aqui é assunto para aprofundar bem, mas esse passo a passo de atenção, saber ali da pessoa o que ela pode, criar uma oportunidade para ela na sua mensagem de atenção. Eu separei algumas dicas aqui que eu queria te enviar. Eu posso te enviar? Saber essa disponibilidade dela em te atender. O que eu vejo muitas lojas fazendo? Elas mandam ali o panfleto da loja para 1.000 clientes. Dá um tiro em mar aberto, acontece. Mas pega 10 e conversa com essas pessoas. Entende a necessidade dela e como que o seu produto vai encaixar diante da necessidade. Então, eu que venho dessa origem muito de venda por WhatsApp, eu consegui entender que quando eu crio uma oportunidade, crio atenção nela, eu estou com a atenção da Aline, eu vou gerar uma oportunidade para ela. Eu entendi a necessidade que ela tem. E aí sim eu faço a minha oferta de acordo com o que ela precisa. Não com o que é interessante para mim. Tá? Então,
é entender como que a pessoa está do outro lado. Ah, se ela não respondeu, tudo bem. Sabe o que você faz? Aumenta a sua presença na internet, que ela vai te ver e vai te responder. Isso acontece naturalmente. Quando eu fiz um trabalho para uma escola uma vez, a minha primeira mensagem, eu estava ali criando um relacionamento com os alunos para manter viva a escola no celular da pessoa, na mente da pessoa. E aí, na minha primeira mensagem, eu pedi para ela agendar o meu número. Por quê? Porque quando ela agenda, são duas coisas que me ajudam. Ajudam quando eu vou entregar algum conteúdo útil para ela, eu posso mandar por lista de transmissão. Esse é um ponto. Eu vou entregar um conteúdo para ela, porque se ela agendou, ela recebe a minha mensagem por lista de transmissão. E a outra questão é o status do WhatsApp. Pouca gente que usa o status do WhatsApp. Então, se você começar a colocar o seu conteúdo, não estou falando só ofertas, tá, gente? Conteúdo mesmo. Coisa que vai ser útil para a pessoa. É aí que mora a chavinha. Não é só oferta. Então, a pessoa começa a te ver pelo status, ela começa a te ver pelo Instagram, ela começa a te ver pelo Facebook. Então, ela começa a ver mais você. Então, é isso que você tem que investir, em presença. E quando você dialogar com a pessoa pelo WhatsApp de maneira seguindo a atenção, a oportunidade, a necessidade e aí sim a oferta, muita coisa vai ser aprendida através da sua prática. Não existe uma receita infalível do que o que falar, como falar. Agora, eu consigo te falar o que pode seguir em termos de como se fosse um passo a passo. Atenção, oportunidade, necessidade e a oferta. Aí sim vai fazer sentido para a pessoa. Agora, o que você vai escrever, você vai refinar à medida que colocar em prática. E só mais um reforço. Não é porque você vai fazer esse passo a passo que vai ser rápido, né? Exatamente. Tem que ter consistência, constância e relevância. Exatamente. Júnior, dá para a gente gravar, assim, acho que uns 20 ou mais vídeos. Dá para gravar mais aí. Dá para aprofundar no WhatsApp aí. Mas hoje é uma pincelada, né, para a gente falar para as pessoas que é uma coisa que já está acontecendo no mundo há muito tempo e agora é a hora da pessoa aproveitar e se enfiar mesmo, né? Cair de cara nesse mundo do digital, principalmente Sim. empreendedores, estudantes, né? Eu tenho uma filha de 9 anos que ela é muito natural para ela mexer na internet, mas estudar na internet não é. Então está sendo um desafio para ela também. E como que a gente aprende e reaprende todos os dias? O digital está aí, a gente vai viver agora, a gente já vive, né, um modelo híbrido, mas muitas pessoas não têm consciência que vive nesse mundo híbrido. Ele acha que Sim. não está online, mas ele está no WhatsApp o dia inteiro. Sim. Né? E agora, mais do que nunca, todo mundo online, todo mundo. Só para citar um exemplo, a propaganda do Itaú é muito interessante, né? Porque o Itaú ele já vinha fazendo um trabalho do digital usando idosas. E agora a campanha que eles lançaram são as velhinhas conversando com fone de ouvido pelo WhatsApp, eu acho, algum Sim. sistema aí, né, de videoconferência. E mostrando a atualização delas, como que elas já estavam atentas nisso antes, porque tem saudade na agência? Tem, mas eu não preciso ir. Então, Sim. assim, é isso, é pegar essa oportunidade, gente, estou citando aqui um exemplo de um banco grande, mas isso é para todo mundo, qualquer negócio. Igual você falou, Aline, assim, o marketing digital ele é muito amplo, ele tem ferramentas que às vezes a pessoa trava com tanta coisa. Peraí, segue uma linha. Quando eu participei de um evento, eu via lá cada um atuando no mesmo nicho. Só eu que atuava em um nicho diferente, porque foi um caminho que eu optei. Então, eu investi nisso. Não existe a receita pronta. O que vai determinar é a sua presença digital de forma útil para a pessoa. Quando você assume essa bandeira, nada vai te atrapalhar dessa sua conduta. Porque sendo útil e relevante, muita coisa vai te reservar lá na frente um resultado que talvez você não estava nem esperando. E trabalhar da maneira correta, de forma consistente, é fundamental para se reinventar, principalmente nesse momento.
Júnior, nosso tempo está acabando, já acabou, né? Já Já deu um acabou, né? tempo já que o despertador tocou. Deixa para o pessoal aí suas redes sociais, onde que eles te Vamos lá. encontram, né? Para acompanhar seus conteúdos, suas lives. Eu sou mais consistente no Instagram. Eu faço questão ali de postar com mais frequência. Gosto muito do retorno que o Instagram me traz. Meu Instagram é @jrsana. Por lá você pode. Tem um link lá na minha bio para falar no meu WhatsApp. Eu respondo todo mundo e estou sempre à disposição. O Facebook também, eu tenho ali o Júnior Sana. E o site também, juniorsana.com.br. Mas no meu Instagram você conversa comigo com mais facilidade, que é o canal que eu gosto mais e hoje é o do momento para mim. Mas lá na frente pode ser outro também. A gente nunca sabe, né? É. Júnior, muito obrigada, Valeu, Aline. gratidão por ter me incentivado a traçar esse caminho, né? E aí a gente vive crescendo e aprendendo. Obrigada, Show de Júnior. bola. Foi um Pessoal, prazer para mim. a gente continua com o projeto Negócios do Futuro. Vamos ter muitas entrevistas ainda, muita gente conversando e trocando ideias aí sobre o que a gente pode fazer nesse período de crise, que vão ser aproveitadas daqui para frente, vai mudar a vida de todo mundo para melhor. Muito obrigada.